Manchetes explodiram nos portais, comentaristas ficaram divididos e a torcida do Fortaleza se viu mergulhada em uma onda de indignação e teorias de bastidores. O afastamento de Daverson não foi tratado como uma simples decisão esportiva, mas como uma novela de intrigas, vaidades e segredos escondidos atrás das portas trancadas do vestiário tricolor. O torcedor comum ouviu a versão oficial sobre disciplina e planejamento, mas quem circula pelos corredores sabe que há muito mais por trás. O que parecia um caso de indisciplina pode esconder uma trama que envolve egos, disputas internas e até pressões políticas. E hoje, aqui no Vestiário Oculto FC, vamos revelar as 3 primeiras bombas dessa história, que já virou pauta nos grupos de WhatsApp e nos programas de rádio locais. Primeira revelação. Fontes internas garantem que Juan Pablo Vojvoda Paiva nunca engoliu o estilo irreverente de Daverson. Desde os primeiros treinos, o atacante parecia um corpo estranho em um ambiente marcado pela rigidez e pela disciplina. As brincadeiras exageradas, os gestos teatrais e até a maneira de se comunicar incomodavam profundamente o treinador que, segundo jornalistas próximos ao clube, chegou a desabafar com a comissão técnica em tom ácido: "Não consigo trabalhar com um palhaço em campo." A frase nunca foi confirmada oficialmente, mas relatos de bastidores indicam que já havia um atrito silencioso desde o início. Conselheiros ligados à direção afirmam que alguns dirigentes viam o comportamento do atacante como uma mancha para a imagem do Fortaleza, um clube que vinha sendo elogiado pela seriedade de sua gestão. Nos bastidores, havia uma lista de incômodos, e Daverson estava no topo dela. O torcedor só viu um afastamento anunciado, mas o que poucos perceberam é que essa decisão vinha sendo preparada há meses. Segunda revelação. Supostamente durante reuniões fechadas, Paiva teria exigido mais seriedade de seus jogadores. Há quem diga que ele usou palavras duras, cobrando comprometimento absoluto, mas que Daverson manteve o mesmo tom irreverente de sempre. Em uma dessas ocasiões, segundo fontes ligadas ao elenco, o atacante teria feito piadas justamente no momento em que o treinador tentava dar um discurso motivacional antes de uma partida decisiva. O clima ficou pesado e alguns atletas teriam interpretado a atitude como uma provocação direta ao comando. Para completar, após a eliminação recente na Libertadores, rumores indicam que Daverson teria feito críticas ferozes à diretoria, questionando a falta de reforços de peso e insinuando que a gestão preferia equilibrar as finanças a montar um time campeão. Essas palavras, ainda que ditas nos bastidores, teriam chegado aos ouvidos de conselheiros e dirigentes. O que poderia ser visto como desabafo de um jogador inconformado virou combustível para quem já queria sua saída. Para o torcedor, tudo soa como um excesso de disciplina. Mas dentro do clube, o que se comenta é que Daverson mexeu em feridas que ninguém queria expor. Terceira revelação. Há quem diga que a diretoria foi consultada várias vezes sobre a melhor forma de lidar com o atacante. Antes do afastamento definitivo, Paiva teria recebido sugestões discretas de conselheiros influentes para resolver o problema rapidamente, evitando um desgaste maior. O discurso oficial fala em planejamento e disciplina, mas nos corredores do clube, o termo mais usado é limitar. A palavra circulou entre dirigentes e chegou até a membros da comissão técnica. Limitar Daverson, reduzir sua presença, cortar sua influência. Para muitos, a decisão foi menos sobre futebol e mais sobre política interna. O atacante, que sempre se orgulhou de ser autêntico, teria se tornado um risco para a imagem que a diretoria queria passar. Supostamente, o afastamento foi o desfecho de uma pressão silenciosa para preservar a narrativa de um Fortaleza moderno, disciplinado e respeitável. A pergunta que fica é: até que ponto o futebol ainda decide no Fortaleza? E até que ponto a política de bastidores é que dá as cartas? Essas 3 revelações já mostram que o afastamento de Daverson está longe de ser apenas um problema disciplinar. O que parece uma decisão técnica esconde uma rede de pressões,
vaidades e interesses ocultos. E isso é apenas o começo. No próximo bloco, vamos expor duas revelações ainda mais explosivas, capazes de mudar completamente a percepção da torcida sobre quem realmente manda no Fortaleza. Quarta revelação. Em grupos de torcedores, a versão mais comentada é a de que Paiva quis provar sua autoridade, escolhendo justamente Daverson como exemplo. O afastamento teria sido uma jogada de cena calculada, quase teatral, para enviar uma mensagem clara. Ninguém, por mais carismático ou irreverente que seja, está acima do comando técnico. Embora a diretoria fale em planejamento estratégico, jornalistas locais apontam que esse episódio foi mais populismo do que disciplina. Era necessário mostrar força diante da torcida, e Paiva teria usado o atacante como bode expiatório. Nos corredores do clube, comenta-se que essa foi a forma encontrada para unir discurso e prática. O treinador mantém a imagem de líder firme, enquanto a diretoria preserva o rótulo de gestão profissional. O detalhe incômodo é que essa encenação custou caro, já que mexeu com o moral do elenco e deixou uma parte da torcida em fúria. Será que Daverson foi vítima de um jogo de vaidades? Quinta revelação. O afastamento, segundo fontes ligadas à cúpula, pode ter sido muito menos sobre disciplina e muito mais sobre poder. O torcedor comum se pergunta: será que o Fortaleza está sendo comandado pelo futebol ou pelos egos inflados de quem toma as decisões? Há rumores de que o atacante começou a falar verdades demais, questionando dirigentes e até sugerindo que certas escolhas não eram técnicas, mas políticas. Essa postura teria acendido o sinal vermelho no clube. A ordem velada seria clara: calar a voz incômoda antes que ela ecoasse mais alto entre torcedores e jornalistas. Oficialmente, tudo soa como um caso de indisciplina, mas nos bastidores, o que circula é a suspeita de que Daverson foi afastado não por causa de suas atitudes em campo, mas por ter mexido em assuntos que deveriam permanecer trancados nas gavetas da diretoria. Assim, o que se vendeu como uma decisão profissional pode ter sido apenas mais um capítulo da eterna guerra de bastidores que governa o futebol brasileiro. Será que Daverson foi realmente afastado por indisciplina? Ou estamos presenciando um movimento calculado para calar vozes incômodas dentro do Fortaleza? Nos bastidores, já circulam comentários de que a decisão pode ter ido muito além de simples questões de comportamento. Alguns afirmam que o atacante sabia demais sobre negociações internas, outros dizem que sua postura carismática e explosiva incomodava lideranças que preferem o silêncio. O afastamento pode ser entendido como uma forma de controlar narrativas e proteger interesses que não chegam ao ouvido da torcida. Enquanto a versão oficial fala em indisciplina, fontes sugerem que há muito mais por trás do episódio. O torcedor, como sempre, fica refém da versão publicada, sem acesso ao que de fato ocorre nas salas fechadas do clube. E é justamente aí que surgem as dúvidas, as revoltas e as teorias que alimentam ainda mais a chama do futebol. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sino e não esqueça de deixar o like para fortalecer o Vestiário Oculto FC.